Fala, investidor! Eu sou o Fernando Manhães e neste vídeo eu quero falar sobre a importância de você sobreviver nos seus investimentos. Como que você pode montar as suas operações evitando a ruína, evitando ficar fora do jogo. Isso obviamente é importante para que você consiga alcançar bons resultados ao longo do tempo. E o sucesso financeiro, ele está relacionado basicamente a três aspectos. Primeiro, você precisará de sorte. Segundo, você precisará correr riscos. E em muitos casos, você precisará também ter paciência. O risco ele é muito importante para que você consiga grandes resultados. Mas nenhum risco vale a pena se ele é capaz de te levar à falência. Então abrace o risco, mas evite a falência completa. Porque isso daí ele vai te impedir de correr riscos futuros que podem te trazer grandes resultados com a passagem do tempo. Na pandemia, por exemplo, quem perdeu tudo aquilo que tinha não conseguiu aproveitar a recuperação do mercado que veio logo em seguida, que veio compensar as perdas e até mesmo trazer alguns lucros. Então você tem que evitar o game over, evitar sair do jogo, evitar a falência completa. E aí, então agora eu vou fazer uma analogia para facilitar o entendimento de que nem todo risco vale a pena ser corrido. Eu não sei se você já ouviu falar da roleta russa, que basicamente é a pessoa pegar o revólver, abrir aquelas 6 câmeras ali, colocar uma munição em uma daquelas câmeras e girar ali o tambor. E aí geralmente elas apontavam as armas para si próprio. Então observe que a probabilidade de o disparo não ser realizado ela é muito maior do que a chance de o disparo ser efetivamente realizado. Nós estamos falando aí de uma chance de ocorrer o disparo e de 5 chances de não ocorrer. Ou seja, uma proporção de 17% de ocorrer o disparo. Só que, embora a probabilidade esteja a favor daquela pessoa, caso esses 17% ocorra, a gente está falando de um risco total, de uma perda total. A gente está falando da morte. Então, você, mesmo se a probabilidade estiver a seu favor, mas se tiver um risco, mesmo que de pequena probabilidade, mas um risco alto, como foi nesse caso aqui, você tem que ficar de fora. Porque nenhum risco, nenhuma margem de segurança compensa um risco tão alto. Então, a pessoa tem que, no mercado financeiro também, trazendo essa analogia para o mercado financeiro, existem operações aqui em que podem te trazer retornos muito grandes, existem operações em que teoricamente a probabilidade está a seu favor, mas às vezes essas operações elas trazem um risco muito grande, o risco de você quebrar, o risco da falência completa. Fuja desse tipo de risco, porque eles não valem a pena. E aí agora eu quero trazer alguns dados que vão mostrar para você a importância de você se manter no jogo, ou seja, de você ter condições de continuar, ou seja, de você sobreviver. Então no mercado americano as chances históricas de se ganhar dinheiro na Bolsa dos Estados Unidos é de 50% em um dia. Então basicamente é como se fosse uma moeda ali, sorte. Você tem 50% de dar certo ou 50% de dar errado. Quando a gente pega uma janela de um ano, essas chances já sobem para 68%. Numa janela de 10 anos, essa probabilidade sobe para 88%. E numa janela de 20 anos, até o presente momento, as chances da pessoa ter sucesso lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores de lá, é de 100%. Por isso que você precisa e vai fazer parte dessa sua jornada dos investimentos, ganhar e perder. Mas você precisa fazer com que mesmo quando você perca, você continue com recursos para continuar investindo, para continuar aplicando. Então vamos lá, quem investe em ações, quem investe em fundo imobiliário, quem investe em opções, quem investe em renda variável, já deve ter percebido que nem sempre ele vai ter lucro e que nem sempre ele vai acertar. Algumas vezes ele vai errar, em alguns dias ele vai ter prejuízo. Isso faz parte do mercado financeiro, faz parte do jogo. Eu estava até verificando aqui o meu desempenho, ele ao longo do tempo é uma média de 51%, 52% das vezes das operações que eu faço em opções são operações acertadas. Então
Nos últimos meses até que eu tive um desempenho melhor, mais de 60%, mas na média, no longo prazo, eu tenho mais ou menos aí 52% de aproveitamento de operações positivas quando eu falo de opções. E aí você pode se perguntar, mas como que eu ganho dinheiro dessa forma? E a resposta é simples. Eu estou alavancado na alta, estou travado na perda. Então, quando aquela operação dá errado, eu tenho uma perda limitada e tolerável. E quando aquela operação dá certo, em muitos dos casos eu tenho uma alavancagem, eu tenho um ganho exponencial. Então, basicamente é o seguinte, é ganhar muito quando está certo e perder pouco quando está errado. E você ter a consciência que algumas operações você vai perder. E, por falar nisso, eu nem gosto de usar essa palavra, a palavra perder. Eu prefiro usar o seguinte, ou eu acerto e ganho, ou eu acerto e lucro, ou eu erro e aprendo. Então basicamente são duas alternativas, ou eu ganho ou eu aprendo. Tente tirar da sua cabeça essa palavra perda, porque a perda muitas vezes ela pode te dar uma falsa coragem, uma vontade de você tentar compensar aquela perda e aumentando o seu investimento, aumentando a sua aposta. Então, aprenda com o seu erro. E aí, aproveitando a minha experiência, a minha vivência e até mesmo os meus estudos, eu quero trazer para vocês aqui 6 aspectos ou 6 conselhos para que eu aprendi com os meus erros e eu recomendo que você atente, que anote, para que você também faça essas 6 coisas de forma a você se manter no jogo. Vamos lá então para o primeiro aspecto. Aliás, antes de eu começar aqui falando dessas 6 coisas, já deixa aí o seu like, vou deixar para você um tempinho enquanto eu dou aqui uma conferida. O primeiro aspecto é reservar um capital para investir. Então, quando a gente fala em investir em renda variável, investir em mercado de risco, a gente não pode colocar todo o nosso patrimônio em risco. Porque se eu coloco todo o meu patrimônio, eu corro o risco de ficar de fora. Eu corro o risco de ter uma falência completa. Então, você vai ter investimentos mais conservadores e você vai separar um valor que você tolera perder para investir no mercado de renda variável. Então você vai separar um valor que não vai ser o dinheiro que você vai precisar para poder pagar suas contas ou para você pagar o leite das crianças. Então vai separar um valor que para cada um vai ter uma quantia diferente. Então a primeira coisa é, separe um valor que você tolere perder caso o pior cenário ocorra. E sempre raciocine que o pior cenário ele pode acontecer por mais improvável que seja. Então, anote aí a primeira dica, reserve um valor que você tolere perder e é com esse valor que você vai investir na renda variável. E aí a segunda coisa, o segundo aspecto, é você dividir esse valor que você separou para investir. Então, por exemplo, se você separou R$1.000 para investir, você vai dividir esse valor e a minha sugestão é que você divida em 10 partes iguais e lá na frente eu vou falar por que disso. Então, se você tem lá R$1.000, você divide em 10 partes de R$100. E aí você vai poder montar 10 operações de R$100. E aí eu já vou para o terceiro aspecto, para a terceira coisa, que é a diversificação. Então, após você ter separado um valor que você tolera perder, se você ter pego esse valor e dividido em 10 partes, ou em quantas partes você julgar melhor, mas em dividir, né, para você não aplicar tudo aquilo de uma vez só em uma única coisa, nós vamos diversificar. Nós vamos diversificar o tipo de operações, vamos diversificar as ações que a gente vai estar operando, vamos diversificar os meses, né, os vencimentos das opções e também vamos diversificar os setores. Então, a diversificação também é um fator de proteção que vai te ajudar a se manter vivo no mercado. Então a diversificação é mais um aspecto que você precisa levar em consideração para poder manter a sua sobrevivência. E aí o quarto aspecto tem a ver, obviamente, com o anterior, com a diversificação, quando eu falei da diversificação de vencimentos. E aí eu falo o seguinte, o quarto aspecto é você ter uma reserva. Então, quando você pega aquele valor
divide, você diversifica nos setores. É importante também que você diversifique, sempre mantendo um recurso em caixa. Então eu geralmente recomendo que um vencimento de opções você faça no máximo 4 operações. Então se eu estou com R$1.000, dividir em 10 quantidades de R$100, eu vou investir no máximo R$400 em um exercício. Porque se a minha análise estiver errada e o mercado vier contra mim, eu perco no máximo os R$400 e continuo com R$600 para o próximo vencimento, né, para eu poder tentar lucros, tentar acertar nos próximos vencimentos, mudando o setor, reavaliando a minha análise, etc. Então isso daí é importante. E aí eu diria que valeria a pena você aumentar, né, você fazer mais de 4 operações por mês a partir do momento que alguma dessas operações que você fez, alguma dessas 4, começar a dar lucro. Então quando você entrar lucro em caixa, aí sim, o dinheiro daquele lucro às vezes você pode reinvestir e pode aproveitar às vezes um mês ali de uma onda, né, de uma maré boa, você pode aproveitar dessa forma. Então você monta 4 operações, conforme elas forem dando lucro, você pode, dependendo ali do mês, aumentar ali a sua as suas chances, né, de ter bons resultados. Mas a minha recomendação é: nunca coloque todo o seu dinheiro em um único exercício. Diversifique as ações, diversifique os setores, diversifique também os exercícios, tenha sempre uma reserva para que você possa sempre ter um capital para poder fazer novas operações. E aí o quinto aspecto, então observe que, antes de eu falar do quinto aspecto, os 4 aspectos que eu trouxe até agora na gestão do risco, eles atuaram na gravidade. Então eu considerei que o pior cenário poderia acontecer e eu busquei formas de minimizar caso esse cenário acontecesse, tá? Quer ter uma reserva, quer diversificar, quer dividir, etc. Esse quinto aspecto ele está relacionado em eu atuar na probabilidade de que eu tenha mais sucesso, de que eu tenha um resultado positivo. E esse quinto aspecto ele diz respeito a aliar as suas operações com análises. Então, no mercado de opções, geralmente a gente opera no curto prazo. E no curto prazo, a melhor análise é a análise técnica, é a análise gráfica. Então, quando eu uso como base na minha operação uma análise técnica, numa operação de opções de curto prazo, eu, teoricamente, tenho mais chances de ter um bom resultado. Lógico que eu tenho consciência plena de que o preço faz aquilo que quer, porque o preço é comportamento. O preço das ações depende do comportamento humano e o comportamento humano ele é imprevisível. Mas juntando uma análise técnica, me baseando nisso para poder montar minhas operações, eu tenho uma chance maior de ter sucesso de que apenas fechar os olhos e sair clicando. Em operações mais longas com opções, uma análise fundamentalista ela cresce de importância. Muitas pessoas não operam opções longas, né? Tem algumas características aí especiais. Geralmente a gente opera opções mais curtas. Hoje mesmo eu fiz uma operação longa com opções, me trouxe aí um retorno de 35% para um prazo aí de um pouco menos de 2 anos. Então 35% em 2 anos. Agora que a Selic vai começar, a previsão que a Selic comece a cair, é um retorno bem interessante, né? A gente está falando aí de um retorno aí mais de quase 1,5 por mês. Mas voltando aqui, vamos agora para o nosso 6º caso, que é só se alavanque na alta. E esse tópico envolve o seguinte: o que é só se alavancar na alta? Não opere descoberto, isso nunca. Eu já corri esse risco lá atrás e não vale a pena. Nenhuma operação que te tire o sono e que comprometa a sua saúde vale a pena. Isso é muito importante. Então, na alavancagem, não opere descoberto. Opere sempre coberto. E quando você operar coberto, você vai ter ali um risco que você já calculou previamente antes de montar aquela operação e provavelmente esse risco você tolera ele. Segundo aspecto, monte operações em que você tenha, caso você tenha prejuízo, que esse prejuízo seja limitador. Então trave as suas perdas. E quando você ganhar, quando você tiver os seus lucros, que os seus lucros possam ser exponenciais, de forma a compensar aquelas suas perdas. E aí também, né,
tá aquele segredo, porque mesmo eu tendo cerca de 50% de aproveitamento, eu ainda assim consigo ter lucro. Porque às vezes que eu acerto, eu tenho um retorno que é muito superior àquela minha possível perda. Então se eu monto uma trava e pago 20 centavos naquela trava, é porque eu sei que aquela trava, caso dê certo, vai me dar R$1 de retorno, ou pelo menos 60 centavos. Então se eu monto uma operação, eu tenho como objetivo de ganho 300%, o que vai acontecer? Se eu acertar, eu vou ganhar 300%. E quando eu erro, eu perco 100%. Então você já observa que se eu tiver a mesma quantidade de acerto e de erro, como a minha multiplicação na alta ela é muito maior do que essa minha perda travada, no longo prazo eu vou ter retornos positivos. E aí mais uma coisa que é importante é que e eu já falei lá anteriormente, quando você dividir, divida em partes iguais. E por que disso? Por isso que eu falo que é fruto aí de aprendizado. Eu lá um tempo atrás, e aí de vez em quando eu preciso me policiar muito para não cometer esse erro, eu faço operações, coloco lá R$200, tenho lucro. Aí eu monto uma outra operação com mais R$200, consigo lucro de 300%. Aí eu acho que eu descobri, né, que aquele exercício está muito bom, ou que eu descobri ali a sacada, o pulo do gato, né, da estratégia, e eu vou lá e resolvo montar uma operação com R$1.000, e aí essa operação de R$1.000 eu vou lá e perco. Então observe que eu montei 3 operações, 2 eu acertei e 1 eu errei. Mas por eu ter feito essas operações com valores diferentes, eu corri o risco dessa operação que eu errei não compensar, às vezes, aqueles 2 lucros que eu tive anteriormente. Então, botei R$200, lucrei R$600. Botei mais 200, lucrei R$400. Então, no total aí deu, de retorno, né, vamos dizer assim, deu um retorno de R$1.000. E aí eu vou lá R$1.000 e perco aquela minha operação e aí acabo devolvendo tudo aquilo que eu tinha ganhado. Então divida aquilo que você separou para investir em partes iguais, porque dessa forma aí sim você vai conseguir manter um equilíbrio e dessa forma um percentual de 50% de acerto ele vai ser favorável para você. Porque se você alterar esse valor nas suas aplicações, pode ser que mesmo você acertando diversas vezes, pode ser que uma vez que você erre, você pode perder tudo. Porque às vezes você colocou, mesmo travado, mas você colocou um valor superior ao valor que você investiu naquelas outras ocasiões e que você acertou. E aí, caminhando para o final aqui desse nosso vídeo, se você gostou, já deixa aí o seu like, compartilhe, tá? Eu tenho um projeto de fazer mais alguns vídeos no canal, até bater aí o nosso vídeo número 100, e aí eu vou reavaliar de manter aqui no canal ou não. Porque dá um certo trabalho, a gente observa aí que alguns vídeos não tem aí um engajamento, não tem uma divulgação interessante, e aí eu me sinto como perdendo meu tempo. O meu papel aqui é compartilhar o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos, porque eu acredito que esse conhecimento pode ajudar muitas pessoas. Eu acredito que é como se fosse uma cura para várias doenças nesse sentido do mercado financeiro, que pode ajudar casamentos, que pode realizar sonhos, e é por isso que eu compartilho. E eu acho que quando chegar aí no vídeo 100, eu já vou ter cumprido com esse meu compromisso e praticado a minha gratidão nesse sentido. Vamos ver, né? Quando chegar lá no vídeo lá eu faço uma reavaliação, mas é importante, se você gostou, não custa nada, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo, escreva nos comentários se você tiver alguma dúvida. Eu espero realmente que esse vídeo ajude você a gerenciar melhor as suas operações. Não esqueça que por mais otimista e confiante que você esteja, você não pode correr o risco de perder tudo aquilo que tem. E aí, para fechar, em nenhum momento você terá um grau de certeza tão grande que lhe permitirá apostar todas as suas fichas em uma única aposta. Termino aqui então esse vídeo com a síntese: sobreviva e evite a ruína. Bora crescer e até o próximo vídeo.